Amém, irmãos? Você entendeu a pergunta ali? Que vaso você é? Um vaso com cera ou um vaso sem cera? Você tem sido sincero perante Deus? Porque Deus, Ele conhece quem é vaso e quem não é. Deus, Ele sabe o nosso interior, sabe o nosso culto, sabe os nossos pensamentos. A gente, quando a gente vai no mercado, a gente vê vasos, e com o seu olhar, com a sua autocrítica, você vai escolher ali vasos bonitos, vasos que vai deixar a sua casa mais bonita. Você já olha um vaso e fala assim: esse vaso vai combinar lá na minha sala. Não é todo vaso que está numa vitrine que você vai pegar, irmão. Porque tem vasos que você vê que o vaso não é bom. É um vaso que está rachado, um vaso que está com defeito. Algumas pessoas até têm um costume de dizer assim: posso levar na promoção? Está rachado. Ó, isso aqui está com uma mancha, posso dar um desconto? Né? Nós brasileiros temos esse costume, né? Tudo quer pegar promoção. Então, se a gente vê algum defeito, logo a gente vai da promoção. Só que para Deus não serve. Deus, Ele tem que quebrar o vaso e refazer tudo de novo. Deus, Ele não vai aceitar um vaso com rachaduras, um vaso com defeito. Deus não vai aceitar uma pessoa que não é sincera, uma pessoa que não é verdadeira. Deus não aceita. Então, Deus, Ele faz o quê? Ele pega aquele vaso e quebra na mão dele, faz tudo de novo, para que Ele possa fazer um novo vaso. E esse vaso é feito de acordo com o que a gente quer ou de acordo com o que Ele quer? Porque quem é que está com o vaso na mão? Deus. Então Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então Ele vai pegar aquele vaso que está rachado, que está estragado, e vai fazer um novo vaso, porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Nós não podemos tomar o lugar do oleiro, porque nós somos vaso. Então você tem que ficar na posição de quê? De vaso. Então, se Deus está vendo algo imperfeito em você, graças a Deus você está na mão de Deus. E Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Amém? Quantos aqui são vasos de Deus? E você acredita que você precisa de ser transformado? Tem algo na tua vida que precisa de ser modificado? E isso tudo quem faz é o oleiro. Isso tudo quem faz é o nosso Deus. Amém? E é isso que Ele vai fazer, é isso que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Está fazendo vocês transformarem, para que vocês possam ser uma nova criatura, um novo vaso na mão dEle. E quando as pessoas olharem para você, não vão ver imperfeição, vão ver qualidades. É isso que as pessoas têm que olhar para nós. Se nós passamos pelo processo na mão do oleiro, as pessoas têm que ver qualidade em nós. Se você não permitir que o oleiro faça algo na tua vida, as pessoas sempre vão identificar algo imperfeito na tua vida. Ela é tão legal, mas se ela não fosse assim... Nossa, ele ajuda todo mundo, né? Mas se ele não fosse desse jeito, ele seria muito melhor. Nossa, esse aí, ó, ele é honesto. O que ele pega, ele paga. Ele não gosta de dever para ninguém. Ó, nessa área aí, ele é 100%. Mas se não fosse assim... Olha, o meu filho tem muitas qualidades, mas tem áreas da vida do meu filho que eu não gosto. Se ele não tivesse esse defeito, meu filho seria perfeito. Olha, o meu marido, olha, eu amo muito ele, mas ele não é perfeito 100%. Ele tem as suas imperfeições, como eu também tenho as minhas imperfeições. Olha, se meu marido não fosse desse jeito, nossa, ele seria...
Mas nós precisamos passar na olaria, irmãos, para que Deus venha nos aperfeiçoar na mão dele. Então, se nós somos críticos e nós, quando vimos algo, nós analisamos, ver se está de boa qualidade, se está na data de validade, se está tudo de acordo com a sua vontade. Nós somos autocríticos, nós escolhemos sempre os melhores. A gente não gosta de escolher qualquer coisa, a gente quer pegar o melhor. Se possível, a gente até briga para pegar o melhor. A pastora falou para mim que no mercado do Heimberg, ontem à noite, acho que eram umas 10, 11 horas da noite, estava tudo por R$1. A pastora falou que estava lotado de gente lá. Nessa hora você não quer nem saber se está bom, se está ruim, se está no prazo de validade por R$1, irmão. Você pega tudo. Depois, quando chegar em casa, né, aí vai ver, não, isso aqui eu peguei por R$1, mas isso aqui está ruim, põe para cá, isso aqui está mais ou menos, isso aqui está bom, isso aqui eu vou usar. Né? A pessoa vai olhar só depois que chegar em casa, por R$1, irmão. É tudo que tiver na frente, põe só assim com a mão, vai jogando tudo dentro do carrinho. Depois que você vai ver se está bom ou se não está bom. Então, nós somos autocríticos, nós sempre queremos o melhor. Nós somos muito exigentes com coisa boa. Quando você vai em uma loja comprar algum móvel, o vendedor, ele tenta te induzir a comprar muitas coisas, né? E tudo que está na frente, ó, leva isso aqui, isso aqui vai ficar bom para você. Ó, isso aqui, ó, tá vendendo bastante. Pode até vender, pode até ser bom, mas o seu agrado, né, não serve, porque você, não, é realmente, mas para mim não me interessa. Porque cada um tem a sua autocrítica, as suas escolhas. Então pode ter sido bom para um, mas para outro não. Pode vender até muito, mas para você não se agradou daquilo. Então nós somos assim, nós escolhemos sempre o melhor para nós. E Jesus, Ele quer que você seja o melhor na mão dEle. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque tem coisas dentro de nós que precisam de ser tirado. Tem rachaduras, tem imperfeições que precisam de ser moldado. A gente se esforça para tentar ser homens, mulheres melhores. Mas você já notou que quase sempre a gente volta para o mesmo erro? Fala, nossa, por que eu estou fazendo isso de novo? Eu já não fazia mais, eu estou fazendo tudo de novo. É porque se você sai da mão do oleiro, irmão, as rachaduras começam a voltar de novo, os defeitos começam a voltar de novo. Só que esse processo não é do dia para a noite, leva tempo, irmão. Fala que quando o oleiro começa a fazer o vaso, ele coloca em uma roda. E ali ele vai moldando aquele vaso conforme ele quer. Então não é de uma hora para outra, leva tempo, irmão. E como Deus, Ele é exigente, Ele vai querer que seja perfeito. Se não ficar bom, o que você faz? Pelo menos eu vou tentar fazer de novo. Eu sou meio perfeccionista. Estou arrumando lá o banheiro, os irmãos já sabem. Estou colocando um azulejo lá. Eu não tenho a experiência de um azulejista, né? Eu não tenho essa experiência assim e nem ferramentas eu também tenho. É tudo pela graça. Então, na hora de fazer os cortes, eu não tendo a ferramenta necessária, a ferramenta importante para fazer, eu vejo que sai torto, sai meio fora do lugar, eu já não quero. Eu descarto ela e tento fazer de novo, até sair de acordo com o que eu quero. Então nós somos assim, nós somos exigentes. Se não ficar bom, você vai lá e tenta fazer de novo, até ficar de acordo com a sua vontade. Então Deus, Ele é a mesma coisa, irmão. Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, não com a vontade sua. É do jeito dEle, não do seu jeito. Se eu quero que o meu vaso tenha um braço aqui do lado aqui, outro do outro, para quando alguém for me pegar, não, minha filha, é do meu jeito. É do jeito que eu vou fazer, do jeito que eu quero fazer. Então, no momento que Deus, Ele começar a te moldar, é do jeito dEle, irmão.
não do seu jeito. A exigência é dele, não sua. O jeito é dele, não seu. Então tem áreas da sua vida que você fala, não, isso aqui precisa de mudar não, seu. Não, isso aqui tá bom. Não, é isso aí que eu tenho que mudar. Não, essa área aqui, senhor, pode deixar assim mesmo, tá bom, Deus, deixa assim mesmo. Mexe não. Não, minha filha, nessa área que eu tenho que mexer mais ainda. Então é onde nós falamos para Deus, Senhor, isso aqui não precisa mexer, é onde Deus fala, é onde tem que mexer mais, minha filha. É nessa área aí. Não, Senhor, eu gosto do meu jeito assim, de espontâneo, de chegar e falar mesmo. Não, minha filha, é nessa área que eu tenho que trabalhar. É nessa área aí que está te atrapalhando. Então, o olheiro, ele sabe aonde tem que ser tratado, aonde tem que ser moldado. É tudo na mão de Deus. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1. Aquele que pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. No versículo 1 está dizendo: a palavra de quem? A palavra do Senhor. Então, através da palavra de Deus, Ele vai se revelar para você. Através da onde? Através da palavra, Deus vai se revelar para você. E nos mostrar o que é necessário para viver de acordo com a sua vontade. Então, através da palavra de Deus, Ele vai mostrar para nós o que é necessário para viver de acordo com a vontade nossa? Não, com a vontade dele. Então tudo é através da palavra. Em Jeremias capítulo 1, quando Jesus chama a Jeremias, Jeremias fala assim: Senhor, mas eu sou uma criança. E Deus disse para ele: meu filho, não diga que você é uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Porque não é as nossas palavras que têm que estar em evidência. Não é a sua palavra que você tem que aconselhar alguém. A palavra que você tem que aconselhar alguém é a palavra do Senhor. Então Jeremias falou: Senhor, mas o Senhor está me chamando como profeta, mas eu sou um menino, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou levar a palavra para essas pessoas eu sendo menino? Porque um menino, a sua fala é fala de quê? De menino. O pensamento de um menino é qual? Pensamento de menino. A atitude de um menino é qual? Uma atitude de um menino. Então ele falou assim: eu não consigo fazer tal coisa. Jesus falou assim: não, fique em paz, meu filho. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, para que você possa levar a minha palavra. E Jesus, o próprio Deus, coloca as suas mãos na boca de Jeremias e coloca a palavra dele em Jeremias.
Então, não é a nossa palavra, não é o nosso entendimento, não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você entende. Tem que ser a palavra de Deus, irmão. Quando você vai tomar alguma decisão, não pode ser os seus pensamentos, aquilo que você acha, aquilo que você entende. Tem que ser tudo através da palavra de Deus, a palavra do Senhor. Olha, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo importante para tomar uma decisão. É pelas tuas palavras? Não, tem que ser pela palavra do Senhor. Você consegue compreender isso, irmão? Que nada pode ser nosso, tudo tem que ser de Deus. Que as palavras não podem ser suas, mas tem que ser de Deus. Se você não tem nada para dizer, irmão, se não for de Deus, então não fala, irmão. Porque se você usar as suas palavras, você pode até piorar mais a situação, irmão. Você pode deixar as coisas muito mais difíceis que já estão. Porque em vez de você usar as palavras de Deus, você for usar as suas palavras. E aquilo que já era complicado, que já era ruim, se tornou pior ainda, porque você vê de chegar de Deus e fala: Senhor, me dê sabedoria agora para falar com esse homem. Me dê sabedoria para falar com o meu patrão, falar com o meu chefe. Me dê sabedoria para poder falar com os meus filhos. Senhor, não permita que nada que venha sair da minha boca venha sair do meu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Então, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, para que eu possa falar com meu esposo, para que possa falar com a esposa, para que possa falar com os filhos, para que possa falar com a minha família, para que eu possa tomar uma decisão. Coloque as tuas palavras na minha boca. Tem que ser a palavra de Deus, Senhor. Nós cantamos um louvor dizendo: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. É Deus que tem que falar no nosso coração, irmão. A gente pedimos conselhos para amigos, pedimos conselho para colegas, pedimos conselhos para familiares. Eles vão dar para você aquilo que ele tem, irmão. Eles vão dar para você aquilo que ele entende, aquilo que ele compreende. O que ele vai falar para você é as palavras que estão no coração dele e na mente dele. E 99% o que ele vai dizer para você está errado. Porque a palavra que ele vai dizer para você, o conselho que ele vai falar para você, não vem de Deus, vem do coração. Então, quando você for precisar de uma palavra, vai para a palavra de Deus, irmão. Porque é através da palavra de Deus que a sua história é mudada. Mas nós sabemos que nem todo mundo dá crédito à palavra de quem? Do Senhor. Não dá crédito. Deus fala que o meu povo sofre por falta de quê? De conhecimento, de ouvir a palavra de Deus. A gente vê pessoas que o inimigo ele faz de tudo para tentar te impedir, coloca uma barreira, coloca um impedimento, coloca uma muralha, faz de tudo para tentar te atrapalhar de você ouvir a palavra. Porque ele sabe que a partir do momento que você parar para ouvir a palavra, a partir do momento que você respeitar a palavra, dar atenção à palavra, ele sabe que a sua história é mudada, irmão. Então ele vai colocar o quê? Vai colocar fadiga, vai colocar cansaço, desânimo, vai colocar dúvidas no teu coração, vai colocar um monte de coisa para tentar te atrapalhar, porque ele não quer que você ouve a palavra de quem? Do Senhor. Mas por que o diabo faz isso? Porque ele não quer perder as pessoas, irmão. Ele não quer perder a alma de pessoas. E é por isso que ele faz isso. Ele vai fazer de tudo para te atrapalhar você vir para a casa de Deus, irmão. Hoje eu não vou não, estou com uma dor aqui no meu dedinho.
Eu acordei com uma dor de cabeça, eu não dormi direito. Chegou visita na minha casa, e aí, etc, etc. Sempre vai aparecer alguma coisa para tentar te atrapalhar, para você estar na casa para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você vê aquela dificuldade de vir para a casa de Deus, pode ter certeza, é o próprio inimigo que está agindo na tua vida. Porque ele sabe que a partir do momento que você ouve a palavra, a sua história é mudada, a sua família é mudada, o seu coração é mudado. Tudo por causa da palavra de quem? Do Senhor. Então, Jesus, quando chama a Jeremias, ele era uma criança, irmão. Então ele não tinha palavras. Deus que colocou palavra na boca dele. Então o que precisa estar dentro de nós é a palavra do Senhor. O Pai de Deus fala que na Bíblia tem 5 profetas: Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias. Jeremias, ele foi vocacionado para fazer esta obra. Jesus, ele não olhou que ele era uma criança. Jesus, ele não olhou que ele não tinha palavras, que ele não tinha fala. Porque quem faz a obra nas nossas vidas é o próprio Deus. É Ele que vai nos capacitar, Ele que vai nos preparar, Ele que vai nos moldar. O vocacionado, ele tem um chamado, ele tem uma escolha. E a pessoa, ela só entra nesse chamado se ela aceita o chamado. Porque nós, cada um de nós, tem a vocação de fazer a obra de Deus. Não pelas suas qualidades, porque Deus não procura qualidade em você. Porque as qualidades, quem vai colocar em você é o próprio Deus. O que Ele quer saber é que quando Ele te chamar, se você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece as minhas imperfeições, o Senhor conhece as minhas falhas. Senhor, Deus vai dizer assim: meu filho, fica tranquilo, eu vou moldar você, para que as minhas palavras possam estar dentro de você. Então, a nossa parte é aceitar, e a parte de Deus é nos tratar. E Deus, ele vai colocar as suas palavras em nossas bocas para poder falar do Senhor. Então, quando Deus chama a Jeremias, ele não tinha talento, ele não tinha dom. A primeira vez que Jesus, o próprio Deus, chega diante deste jovem chamado Jeremias, Deus levanta ele como um profeta de Jerusalém. Olha a responsabilidade que Deus colocou na mão de uma criança, de ele ser um profeta. E Deus, ele está querendo chamar pessoas para ser profetas também. Deus está querendo chamar cada um de vocês para ser um profeta na mão dele. Não olha as suas imperfeições, não olha os seus defeitos, porque Deus, ele já conhece. Deus sabe quem você é. Deus, ele conhece o seu interior. Deus sabe os seus pensamentos. Deus sabe o que precisa ser tratado no teu coração. A nossa parte é só aceitar, irmão. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida como tu bem quiser. E aqui em Jeremias capítulo 1 fala a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa de quem? E lá falarei e ouvia as minhas. O próprio Senhor chega diante de Jeremias e fala assim: levanta. O que nós precisamos entender aqui entre o versículo 1 e o versículo 2 é quem está mandando levantar.
Quem é que está dando a ordem para Jeremias levantar? O próprio Senhor. A palavra que está dizendo levanta-te vem de quem? Do Senhor. Então quem está mandando Jeremias levantar é o próprio Senhor. Então quem é que está mandando você fazer? É Deus. Quem é que está mandando você falar? É Deus. Quem é que está mandando você ir lá? É Deus. Se for Deus que está mandando, então vai. Mas se não for, fica. Você tem que ter essa certeza no teu coração. Quem é que está mandando você falar? Se eu vou lá falar, Senhor. Ah não, tem que falar. Não, minha filha, fala não. Não é a hora de falar ainda. Não, mas eu estou aqui, está entalado na minha garganta. Eu tenho que falar para ele. Eu tenho que falar para essa pessoa. Mas é Deus que está mandando você ir lá falar? Se não for, não vai. Então você tem que saber quem é que está mandando você levantar para ir lá, irmão. Se não for Deus, não vai, irmão. Porque se você for, você vai pagar um preço. Porque Deus não mandou você ir, você foi. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, tem que entender quem é que está mandando Jeremias levantar, irmão. O que Deus está pedindo? Para que ele possa se levantar. Para levantar tem que ter o que, irmão? Uma atitude. Para levantar você tem que ter o que? Uma disponibilidade para se levantar, irmão. Porque nem todo mundo que Deus pede para levantar, quer levantar? Não, nem todo mundo quer. Deus pede, minha filha, levanta. Minha filha, vai para a casa do oleiro. Minha filha, vai para a minha casa. Mas tem pessoas que não querem ouvir a voz de quem? Do Senhor, a voz de Deus. Deus pede para ela sabe que é Deus que está pedindo. Ela sabe que é Deus que está mandando para ela levantar. Mas ela levanta? Não. Para que Deus possa fazer uma obra na tua vida, ouça o que Deus está pedindo para você, irmão. Deus está pedindo para você se levantar, então levante, irmão. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Deus só está pedindo para você levantar. Ah, você não sabe qual é as lutas que eu estou vivendo. Deus só está pedindo para você se levantar, irmão. Ah, você não sabe as provas que eu estou vivendo. Deus só está pedindo para você se levantar e ir para a casa dele. É só isso que Deus está pedindo, irmão. Que nós venha se levantar e ir para a casa dele. Se você quer algo que venha a ser transformado na tua vida, na tua casa, então levanta-te e vá para a casa do Senhor. As pessoas querem que Deus faz a obra, mas ela mesma não reage. Você fala assim, nossa, parece que está morto. Não reage para nada, não tem atitude para nada, não quer fazer nada. Faz alguma coisa da sua vida. Você vai viver a sua vida inteira desse jeito? Você vai viver a sua vida inteira dessa maneira? Faz alguma coisa, reage, toma uma atitude. Deus só pede só para você se levantar. Que o resto quem vai fazer é Ele. O que Deus pediu para Jeremias? Levanta-te. Talvez tem pessoas que elas ficam trancadas dentro do quarto e Deus está lá. Minha filha, levanta, sai desse quarto. Levanta, sai dessa situação. Ah, eu acho que a minha vida vai ser isso mesmo. Eu vou morrer desse jeito, eu vou morrer dessa maneira mesmo. Ah, eu acho que eu vim para esse mundo, acho que eu vim para sofrer, acho que eu vim para passar necessidade, para passar lutas mesmo. Não, minha filha, só levanta. Não, acho que Deus não tem nada comigo não. Acho que minha vida é isso mesmo. Não, Deus está falando, não, minha filha, só levanta. Ah, mas o meu casamento, olha, está desse jeito. Não, minha filha, só levanta. Levanta e vai para minha casa. Tem pessoas que elas ficam tão desacreditadas nela que ela não tem ânimo para fazer mais nada. O marido talvez chegue em casa e fale assim, meu Deus, que casa bagunçada é essa? Até agora você não limpou a casa, não lavou uma louça. Ah, eu estou desanimada. Eu não estou a fim de fazer nada hoje. Olha, não me estressa, viu? Eu estou naqueles dias.
Aí Deus fala no coração dela: minha filha, só levanta. Olha, vou fechar aqui a porta, vou ficar aqui dentro do quarto, não me chame para nada. Não quero falar com ninguém, não quero atender ninguém. E Deus chamou no ouvido dela: minha filha, levanta, minha filha. Você vai ficar trancado nesse quarto até quando? Você vai ficar nesse espírito de depressão até quando? Até quando você vai ficar desse jeito? Todo ressentido, todo magoado, todo ofendido, até quando? Porque ninguém te ajudou, porque ninguém estendeu a mão para você, porque ninguém... Até quando você vai ficar desse jeito? Jesus está dizendo: minha filha, levanta. Vai tomar um rumo da sua vida. Vai fazer alguma coisa. Vá para o banheiro, lava o rosto, penteia o cabelo. Jesus está dizendo: minha filha, levanta. Ah, mas eu estou tão cansado, não aguento mais lutar, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E Deus está dizendo: levanta. É só levantar. Aí você: tá bom, pastor, tá bom, Deus, eu levanto. Tá, levantei, e aí? Vai no banheiro, lava o rosto, penteia o cabelo. Quantas semanas você está sem esse cabelo? Passa um gel aí, melhora essa cara aí. Põe uma roupa bonita. Põe um perfume. Tá, já me arrumei, e agora? Vou pra minha casa agora. E tem pessoas que elas vêm bravas. Eu não queria ir, sabe? Ai, Deus ficou me chamando para me vir. Aí agora eu estou aqui, eu nem queria vir. Eu podia estar em casa lá preparando a minha macarronada. Poderia sim, mas ia continuar do mesmo jeito, com as mesmas reclamações, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com os mesmos desânimos. Quando Deus chama uma pessoa, irmão, é porque Deus quer mudar a história dessa pessoa. Só que nós, ser humano, nós somos craque para dar desculpa, irmão. Nós somos craque para dar desculpa. Foi trabalhar hoje não? Ah não, acordei com uma preguiça. Você não vai fazer as coisas hoje não? Não, hoje não estou afim não. Até para ir no médico é jogo duro. Você já foi no médico? Ah, eu não fui no médico não. Mas vai ficar desse jeito aí, doente? Ah, Deus me trata, vai. Então as pessoas, elas são craques para dar desculpas, irmão. Elas são tão craques que até para Deus quer dar desculpa. Senhor, tu sabe, né? Porque eu não vou para tua casa hoje. Ó, eu tenho que trabalhar até mais tarde, amanhã tenho que acordar cedo. Então vai dando desculpa para Deus. Deus fala assim: não, minha filha, você não tem que dar desculpa para mim. A única coisa que eu quero é que você levanta. Mas ela tenta justificar para Deus, tenta convencer a Deus por que ela não quer levantar. Só que Deus, ele não quer ouvir suas desculpas. Deus só quer que você levante. Lucas 19:4. E correndo adiante, subiu a uma figueira. Isso aqui é uma atitude, irmão. Isso aqui é uma atitude. E correndo adiante, subiu em uma figueira. Isso aqui é um esforço. Para correr tem que fazer esforço, irmão? Para correr não tem que fazer esforço, irmão? Então ele se esforçou para poder correr. E correndo adiante, subiu uma figueira, uma árvore brava, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu quem? Zaqueu. E Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua. E apressando-se, fez o quê? Desceu e recebeu com
com júbilo, com alegria. Então Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar, o que Zaqueu fez? Ele correu, ele se esforçou, ele teve que ter uma atitude para poder ver quem? O próprio Jesus. Quando Zaqueu sobe na figueira brava, Jesus pede para ele fazer o quê? Desce. Agora tu desce. Então, quando há uma atitude sua, quando há um esforço teu de vir para a casa de Deus, de estar firme na palavra, de não pecar, Deus falou assim: minha filha, eu tenho olhado para ti. Agora eu quero que você desce. Desce agora. E se humilha na minha presença. Porque hoje eu vou fazer morar lá na tua casa lá. Hoje eu vou visitar a tua casa. Hoje eu vou visitar o teu lar. Mas tudo isso está acontecendo por causa de uma atitude, por um esforço. Deus fala para Josué, né? Esforça-te e tem de bom ânimo. Tem que se esforçar. Fala que o céu é tomado à força, irmão. Tem que haver esforço, tem que haver sacrifício, para que Deus possa se manifestar na sua vida. Todo mundo que está aqui, fora as crianças, já são todo mundo de maior, todo mundo adulto, gente casada, já são pais, mães, avós. E tudo na nossa vida foi fácil? Foi fácil? Teve que haver o quê? E muito esforço, irmão. Teve que haver esforço. Esforço para ir trabalhar, esforço para poder comprar alguma coisa dentro de casa. Minha filha está numa fase que está trabalhando em 2 empregos agora. Está passando aqui lá da patroa e as crianças, né? É da patroa e as crianças? Do Júlio lá. Tem 2 empregos. Falei, tá pichando o pai, né? Quer trabalhar em 2 empregos. Mas eu tenho que trabalhar em 2 empregos, porque um só não dá. Se eu trabalhar só em um, eu não vou conseguir comprar as coisas que eu quero. Então tem que trabalhar em quantos? Em 2, olha o esforço. Aí a mãe fica: minha filha, não precisa trabalhar desse jeito. Quer se esforçando tanto assim? No tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo as coisas vão chegar nas tuas mãos. Não fica se esforçando desse jeito. E às vezes nós somos desta maneira. Nós se esforçamos para tanta coisa da terra, para adquirir um imóvel, para adquirir coisas materiais. Nós se esforçamos, mas quando é para vir na casa de Deus, quando é para estar na casa do Senhor, cadê o esforço? Aí a gente vem com desculpas, achando que a gente dando desculpa para Deus, Deus ele vai: tadinha, né? Coitadinha dela, né? Não, fica aí deitadinha mesmo, eu vou trazer a bênção para você. Vai nada, irmão. Vai nada. Aí a pessoa fala assim: minha vida não muda. Está se esforçando? Minha história não muda. Está se esforçando? Porque Zaqueu, para subir na árvore, ele teve que correr primeiro, irmão. E depois subir na árvore. Você sabe o que é uma ave brava, irmão? É uma árvore cheia de espinho. Tanta árvore que ele foi subir logo numa ave brava, cheia de espinho. Mas os espinhos impediu dele subir na árvore? Os espinhos impediu dele ver Jesus? Por que não impediu? Porque estava no coração dele: eu quero ver Jesus. E o que você quer, irmão? Você quer ver Jesus? Então tem que ir. Pastor, eu já estou me esforçando. Aí Deus fala: ainda é pouco, minha filha. Se esforce mais. Porque se o seu esforço que você está dando já está sendo suficiente, você acha que está sendo suficiente, então tá bom. Seu esforço já é suficiente, que você está fazendo para Deus já é suficiente, então tá bom, irmão. Se você acha isso,
Mas isso que você está dizendo não é a palavra de quem? Não é a palavra do Senhor. É o que você está achando, o que está no teu coração. Ah não, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Só participar da Santa Ceia. Se isso para você é o suficiente, é o seu esforço, e você acha que está tudo certo, eu quero te lembrar que não é a palavra do Senhor, é a sua palavra, é o que você acha. Porque o que Deus está pedindo é que nós se esforça. Tem que haver esforço, irmão. Eu acho engraçado assim que os pastores não podem ficar doentes. As pessoas acham que os pastores não ficam doentes, mas os pastores ficam. Amém, irmãos? Os pastores ficam. Eu estou aqui pregando e estou com dor. As pessoas acham que os pastores não podem faltar. Vamos orar. Então, as pessoas acham que os pastores não têm as suas famílias, não têm os seus afazeres. Acho que não. Mas a gente tem, irmão. Mas ainda assim, nós estamos aqui, porque nós estamos se esforçando. Não é que nós somos melhores do que você. Nós temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas contas para pagar. Nós temos tudo isso, irmão. Nós temos famílias, nós temos a nossa casa, nós temos as nossas filhas, nós temos tudo isso, mas ainda assim nós estamos aqui fazendo o quê? Se esforçando. Por que que nós se esforçamos? Porque nós queremos o melhor para nós, pela nossa salvação e pela salvação de vocês. Então o esforço ele é dobrado, porque além de nós lutar pela nossa salvação, para que o nosso nome continue escrito no livro da vida, ainda estamos se esforçando para que você possa ser salvo. Só que o problema é que vocês não estão querendo ouvir a palavra vocês ficam no achismo. Ah, eu acho. Só que o seu achismo não está te levando você para lugar nenhum. Eu, conversando com a pastora, nós gostamos muito de pregar, irmão, porque nós somos vocacionados para isso, para pregar a palavra de Deus. É um chamado que Deus nos deu de pregar a palavra. Se deixar, irmão, eu ainda nem comecei a pregar ainda, irmão. Mas se deixar, a gente fica aqui 1 hora, 2 horas falando a palavra de Deus, irmão. Graças a Deus por isso. Porque a palavra que sai da nossa boca não é nossa, é do Senhor. Só que a gente conversando lá em casa, eu falei assim, não é por muito falar. Talvez a gente fique aqui 1 hora pregando para você, e Deus fala assim, mas filho, não é muito falar não. Tem que passar para as pessoas o suficiente. E nós fica tentando se segurar para não ficar passando mais de 1 hora. Porque não adianta a gente ficar aqui 1 hora falando na palavra de quem? Do Senhor, se você não está dando ouvido à palavra. Tem cultos que você fala assim, meu Deus, mas que culto abençoado. Melhor dizendo, cada culto aqui é abençoado. Mas tem dia que fala assim, nossa, Deus falou tanto comigo. A gente pensa assim, meu Deus, você viu como que as pessoas saíram? A gente vai para cá, a gente conversando, nossa, você viu como que, não, acho que Deus, nossa, Deus vai fazer grande obra na vida dessa pessoa. Não, do jeito que ela saiu, semana que vem vai se esforçar para estar lá. Mas aí não era a palavra do Senhor, era a minha. A gente acreditando que as pessoas, elas ouvindo a palavra, que muitas delas vão voltar e ficar para buscar o Senhor, mas nem todas voltam, porque elas não querem ouvir a palavra do Senhor. Elas não estão interessadas na palavra de Deus. Então Deus está nos ensinando, meu filho, não adianta ficar 1 hora não. Para quem quiser ouvir a minha palavra, com meia hora para ela já é suficiente. Pastor, eu já entendi, eu tenho que me esforçar mais. Pastor, eu já entendi, o que eu estou dando é muito pouco para Deus, por tudo aquilo que Ele dá para mim. Pastor, eu já entendi,
Eu vou para minha casa com a certeza no meu coração que eu tenho que me esforçar mais. O que o Senhor falou é uma verdade. Eu me esforço por um monte de coisa. Não tem tempo ruim para mim para fazer as coisas da terra. Me esforço para tudo. Agora, quando é para Deus, aí eu fico arranjando desculpa. Não, Senhor, a partir de hoje eu vou me esforçar mais na tua casa, na tua presença, se esforçar mais na oração. Vai chegar aí a oração da meia-noite, eu vou me esforçar para estar meia-noite ali orando. Eu vou me esforçar porque é isso que Deus está pedindo, porque a palavra que está do altar não é dos homens, é do Senhor. E se você não dá crédito à palavra do Senhor, vai ficar dando crédito à palavra dos homens. As palavras que as pessoas dizem para você, irmão. As palavras que as pessoas dizem assim, para você não adianta, para você não tem jeito não, hein? Você vai ficar ouvindo as palavras das pessoas do que ficar ouvindo a palavra de Deus, irmão. Deus está dizendo que Ele é o oleiro e que Ele vai te moldar do jeito que Ele quer. E você fica ouvindo as pessoas dizendo, você vai morrer assim, do jeito que você é. Você é igualzinho seu pai, igualzinho a sua mãe. Não muda, não tem o que tirar, não tem o que pôr, igualzinho a ele. Aí você pensa, nossa, olha o jeito que meu pai morreu, olha o jeito que minha mãe morreu, olha o jeito que minha mãe é, olha o jeito que meu pai, eu vou ficar igual a eles. Só se você quiser ouvir a palavra deles. Mas se você quiser ouvir a palavra do Senhor, Ele vai te moldar, irmão. Você vai fazer a diferença na tua casa. João 5, 7 e 8. João 5, 7 e 8. Achou aí, irmão? João 5, 7 e 8. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, o quê? Descer, outros antes de mim. Amém? Desce outros antes de mim. Esse paralítico do tanque de Betesda, sabe quantos anos ele ficou nesse tanque? 38 anos. Pai Deus fala que tinha este tanque, aonde os doentes ficavam em volta deste tanque. E eles acreditavam que tinham um período, uma hora, que eles não sabiam qual era, mas eles sabiam que um certo momento, um certo tempo, descia um anjo, movia as águas, e o primeiro que descesse nas águas seria curado. Jesus, sabendo da situação daquele homem que estava ali já há 38 anos, o próprio Jesus foi até ele para fazer o quê? Curar ele. Aqui que ele fala: Senhor, estou tantos anos aqui e nenhum homem sequer, nenhum homem me pega e me coloca dentro do tanque. Vocês entenderam aí? 38 anos esperando alguém para colocar ele no tanque. Esperando alguém. O que Deus disse para Jeremias? Levanta e desce. Quantos anos você ficar esperando por alguém estender a mão para te ajudar, irmão? Ele ficou 38 anos. E você vai esperar quantos anos? O dia que ele me chegar e ligar para mim e falar: me perdoa, aí a minha história muda. O dia que ele voltar para mim, aí minha história muda. O dia que eu conseguir um emprego, aí minha história muda. O dia que eu mudar do bairro de Poranga, aí minha história muda. É isso, você fica esperando. O dia que eu montar a minha empresa, aí a minha história muda. Sabe o que acontece? Você não vai viver, porque vai ficar esperando alguma coisa acontecer para você viver, e a sua vida vai tá passando a sua vida, irmão. O dia que Deus mudar o jeito do meu marido, aí eu me converto, aí eu me batizo, aí eu aceito a Jesus. Não, a sua vida está passando, irmão.
Você está esperando o homem mudar para depois você mudar. Este homem ficou 38 anos esperando que algum homem pegasse ele e colocasse ele dentro do tanque. Mas quem tinha que ir? Era ele. Não esperar para alguém colocar ele dentro do tanque. Aí você fica aí esperando. Fala, Jesus querido. A sua vida está passando, irmão. Esse dia eu vi uma reportagem de um senhor que já tinha 100 anos. Foram perguntar para ele, né? Se pudesse para voltar, o que ele faria? Ele disse assim: eu aproveitaria mais a minha vida. Eu estava com 100 anos, ele falou assim, porque minha vida passou muito rápido. E ele já estava com 100 anos. Imagina, irmão, 100 anos falar que a vida passou rápido. E ele disse: eu ia aproveitar mais da minha vida. Eu não ia ficar esperando pelos homens, pelas pessoas, esperando receber um abraço de alguém, esperando receber um carinho de alguém, um telefonema de alguém, uma atenção. Não, eu ia viver minha vida. Porque enquanto você fica esperando pelos homens, a sua vida vai passando, irmão. E a sua vida não muda. A sua história não muda, fica esperando pelas pessoas. Esse homem ficou perdeu 38 anos na sua vida naquele tanque, esperando um homem ajudar ele a descer para o tanque. E era ele que tinha que descer. Então, irmãos, não espere por ninguém para viver a sua vida. Ela é única. Ela é única. Não fique esperando por ninguém, irmão. Vai viver sua vida. Não fique esperando por ninguém para você começar a viver de novo. Ah, eu estou esperando. Um dia ele pede perdão para mim. Aí você fica nisso. Ah, ou então, ao inverso, eu não perdoo ele, eu não perdoo ela. O que ela fez para mim não merece perdão. Você fica a sua vida parada, irmão. Não consegue liberar perdão à pessoa que te fez mal. É a sua vida que ele está vivendo a vida dele, irmão. Você acha que não? Está lá vivendo a vida. Ah, já casou, já teve filho, já está com uma família, já vai casar o filho. E você está aí esperando, a pessoa liga para você, nem lembra mais de você, meu irmão. Ai, pastor, nem lembra mais que você existe. Você está pensando na pessoa ainda. E alguma situação que você viveu, está esperando. Ai, tem que esperar para mudar, tem que mudar isso aqui, ó. Não, irmão, vai viver, irmão. Fica esperando por homens, não. Espera somente pelo Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele, este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha a pergunta de Jesus. É porque tem gente que quer continuar deitado. Você quer ficar são? Não, eu quero ficar assim mesmo. Já estou com 50 mesmo. Já estou com meus 60, 70. Tem mais que viver, mas não. Tenho mais que viver, mas não. Já estou já. Não, é o que. Minha vida já aconteceu tudo isso agora. Eu sendo novo, imagina se eu ficar mais velho. Não quero mais não. Estou bem assim. Deixa eu assim mesmo, Deus. Deixa assim mesmo. Você está perguntando: quer ficar só, minha filha? Porque se você quiser, eu posso. Eu tenho esse poder na minha mão. Você quer? Ah, não, deixa assim mesmo. Deixa a vida me levar. Então, Jesus está perguntando: você quer ficar são? É se você quiser, irmão. Se você não quiser, viva a sua vida do jeito que você está vivendo. Mas entenda que isso não é a palavra do Senhor. É a sua palavra. Eu quero viver desse jeito. Então viva. Livre arbítrio. Você pode viver do jeito que você quiser, irmão. Só que amanhã ou depois, Senhor, me leva. Não, você que escolheu, minha filha. Você que escolheu viver desse jeito. Então viva a sua vida. Agora, se você quiser, eu posso te curar.
Quem quer ser curado? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de ter estado aqui na tua casa, na tua presença, para poder, meu Deus, ouvir a tua voz, Jesus. Meu Deus, a ordem que foi dada hoje é para que nós venhamos se esforçar, Jesus. Então coloque esse espírito de esforço, meu Deus, nos nossos corações. Coloque esse espírito de valentia nos nossos corações. Que nem as lutas, que nem as dificuldades, que nem os problemas, que nada, meu Deus, venha me atrapalhar, meu Deus, de descer para a casa do oleiro. Então molda a minha vida em nome do Senhor Jesus, Pai.